Queridos, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Você vai deixar sua Bíblia aberta, nós leremos a partir do verso 13. Se você tem vindo aos últimos domingos, você sabe que nós estamos em meio à segunda temporada da série de mensagens Proclamação. Não sei se seu coração em algum momento já se perguntou por que a igreja falou de proclamação em 2024, por que a igreja está falando sobre proclamação em 2025, e vira e mexe numa mensagem avulsa, nós falamos sobre proclamação novamente, por que haverá uma terceira temporada para falar sobre proclamação em 2026? Será que é apenas para pregar o livro de Atos como um todo? Certamente que não. Queria dividir com você uma pesquisa do ano de 2023, feita pelo Instituto Lifeway, onde chegou a números muito preocupantes, né? E daí vem parte do impulso de nós falarmos sobre proclamação. A pesquisa revelou que 65%, ou seja, 2/3 dos cristãos regulares de uma igreja não falaram intencionalmente de Jesus para ninguém. O número é horrível. 65% dos cristãos regulares não falaram de Jesus de maneira intencional. Durante a mensagem eu vou explicar. Até falaram o nome Jesus em algum momento. Rapaz, só Jesus dá jeito nessa situação. Aí só Deus. Mas 65% não falou intencionalmente a palavra de Deus. A mesma pesquisa afirma que apenas 30% dos cristãos regulares entendem e assumem um compromisso pessoal e cotidiano de proclamar o Evangelho, entendendo que proclamar não é um evento com data e calendário, ou seja, 70% está ainda distante dessa realidade. Entende por que a gente precisa falar sobre proclamação? E aí é uma autoanálise que cada um de nós tem que fazer enquanto cristãos. Uma coisa é fato, eu e você temos a palavra mais poderosa que pode mudar a história das pessoas. Não é nenhuma outra informação técnica, científica, filosófica, ideológica que fará diferença na eternidade de ninguém, mas tão somente a palavra de Deus. Por isso que é tão precioso aos olhos de Deus aqueles que semeiam a palavra de Deus. Amém? Gente, dito isso, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui é do interior ou já foi ao interior e viu uma bordadeira trabalhando? Levante a mão. Nós temos um bom número, pode baixar a sua mão. Se você já viu uma bordadeira trabalhando, você já viu como é extraordinário a arte que ela produz por meio daqueles fios, daquelas agulhas, e enquanto ela vai tecendo a sua arte enquanto artesã, e a gente está vendo o bordado do outro lado, não é isso? E a gente não sabe muito bem o que é que vai ser revelado ao final daquela ação artística dela. Mas é bem verdade que, embora pareça confuso, para a bordadeira ou para o tapeceiro, ele sabe exatamente o que ele está fazendo a cada ponto dado, a cada nó tecido, a cada linha que é entrelaçada. Às vezes, olhar para a história do nascimento e da expansão do Evangelho na igreja primitiva, parece que a gente está olhando para uma obra de bordado. Parece um pouco confuso, especialmente para quem não teve ainda a oportunidade de entender o enredo da salvação. A igreja nascendo, e em meio a isso ela é perseguida, ela gera confusões internas, ela gera separações, brigas, intrigas, confusões, viagens missionárias, pessoas são enxotadas de cidade. É uma coisa confusa o nascimento da igreja, mas confusa aos nossos olhos. Aos olhos do Senhor, que é o grande tapeceiro, o grande bordador da história, todos os pontos estão devidamente entrelaçados, perfeitamente. Todos os fatos, todos os acontecimentos, tudo aquilo que vai
conduzindo a história da igreja é essencial para que o evangelho fosse expandido, para que o evangelho rompesse os muros de Jerusalém, rompesse os muros apenas do judeu e chegasse ao gentio. E aí nós louvamos a Deus pela forma que Ele conduz a história, porque foi assim que o evangelho chegou para mim, foi assim que o evangelho chegou para você, porque um dia Ele expandiu as fronteiras de Jerusalém. Semana passada, o pastor Marcelo pregou sobre essa que nós chamamos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos, do capítulo 1 ao 12, tinha predominantemente a figura de Pedro conduzindo. E agora, a partir do capítulo 13, você vai ver Pedro agora ficando de lado e Paulo assumindo agora essa expansão, o impulsionamento do evangelho. E ele vai fazer isso por meio de algumas viagens missionárias. E você vai ver o grande tapeceiro conduzindo a história de Paulo para que o evangelho seja expandido. E você vai olhar e vai dizer, que confusão, quanta coisa acontece no meio dessas viagens missionárias. E querido, se você já fez uma viagem missionária na sua vida, você sabe que não é férias, né? Acontece de tudo na viagem missionária. Paulo, Barnabé e João Marcos não estavam de férias num projeto de missões com um roteiro bem definido. Eles estavam em missão através de uma viagem. E aí eu queria provocar você. Você já participou de alguma viagem missionária? Sim? Em qual você está agora, neste momento? Porque uma coisa que muitas vezes confunde o nosso coração é de que missões é um evento. E aí eu vou participar da campanha de missões estaduais, nacionais, mundiais, ou eu vou apoiar um movimento missionário e eu estou em missões. Não, queridos, alguns de nós são missionários em tempo integral e Deus os chamou para investirem e doarem sua vida exclusivamente através da causa do evangelho. E essas pessoas estão em missão de tempo integral. Feito essa separação, todos os outros devem estar em missão. E talvez você precise refletir nesse momento, assim como eu precisei, que algumas viagens missionárias não são tão longas quanto a do apóstolo Paulo. Algumas viagens missionárias não são feitas de avião, de embarcação, nem envolvem longas distâncias. Algumas viagens missionárias são feitas todos os dias, do trajeto da sua casa para o trajeto do seu trabalho, do trajeto do seu trabalho para o trajeto da sua escola, do trajeto da sua casa para a casa de um parente. Porque quando nós entendemos que essa ideia faz parte de um povo que está em missão, nós conseguimos entender o nosso privilégio de proclamar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E aí eu queria que você lesse comigo sobre esta perspectiva, não de que Paulo e Barnabé estavam de férias, mas que eles estavam em missão por meio de uma viagem. Para a gente ler esse texto, é um texto longo, mas tente iluminar esse texto na sua mente como se ele estivesse transcorrendo agora diante dos seus olhos. Atos capítulo 13, a partir do verso 13, diz: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se você tem uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi,
como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou, João Batista, um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. E assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas as quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam, se a vocês fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltaremos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pai bendito, nós somos gratos, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos reunidos em comunidade, como igreja, para louvar e bendizer o Teu nome.
Senhor, nos auxilia, nos ajuda a aquietar nossa mente, silenciar nossa mente, para que sejamos ensinados, impulsionados e encorajados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o capítulo 13 de Atos, ele é extremamente importante para que eu e você possamos entender o movimento expansionário do Evangelho. Lembre que tudo começa ali em Jerusalém e no entorno. E que as pessoas que inicialmente eram alvo dessas boas novas eram judeus. E agora o Senhor, no início do capítulo 13, como o pastor Marcelo falou semana passada, o Espírito, por meio dos homens de destaque, pede para que seja separado para uma obra específica, Paulo e Barnabé. E aí sai nessa excursão 3 pessoas, na verdade. Paulo, Barnabé e João Marcos. O evangelho agora ele vai se expandir. Por causa deste movimento, do que está acontecendo no capítulo 13 de Atos, o evangelho ele sai daquela região, alcança outros continentes e chega até o nosso continente, até o nosso país e ao nosso estado. Então, o capítulo 13 de Atos tem um papel muito importante quando a gente vai olhar a expansão do evangelho. E você vai ver agora este homem, o apóstolo Paulo, fazendo a sua primeira pregação. Uma pregação cristocêntrica, enraizada com citações das antigas escrituras, mas uma pregação muito objetiva, com uma mensagem muito específica que precisava ser dito, de que Jesus era o cumprimento das expectativas e das promessas messiânicas a respeito da vinda do Filho de Deus. E aí eu queria, olhando para o exemplo de Paulo e Barnabé, tirar algumas lições para mim e para você, no que diz respeito ao fato de que, assim como eles, nós também somos proclamadores da palavra. Na semana eu conversava com o Marcelo e disse: Marcelo, que texto desafiador para pregar. Porque cada hora que a gente estuda é uma possibilidade gigantesca de óticas que nós podemos ter pelo mesmo texto. E daria para pregar aqui por algumas semanas esse mesmo texto, olhando especialmente o comportamento de Paulo, o comportamento de Barnabé, o comportamento dos judeus. Mas a ideia é que a gente olhe um panorama desse texto e correlacione-o com a nossa vida, com o fato de que a igreja de Jesus hoje também está em missão. E aí eu queria tirar 4 lições para a minha vida e para a sua vida. Primeira lição: a proclamação do evangelho sempre enfrentará desafios e obstáculos. Eu não sei como foi a sua caminhada no evangelho, mas eu me lembro bem como foi o início da minha jornada no evangelho. E a ideia de proclamar, ou de pregar, ou de se envolver com um movimento missionário era um tanto quanto romantizada. Eu participei de projetos denominacionais que, na minha adolescência, era maravilhoso, era um evento. Eu botava no meu calendário: pastor, você estava preocupado com as almas sedentas por Jesus? Estava nada. Eu queria era juntar com um monte de adolescente, entrar numa caravana, ir para o final de semana, passar ali o final de semana pregando o evangelho. Se o objetivo era pregar Jesus, não era. E me pareceu na minha adolescência que pregar o evangelho era um evento. E por muito tempo eu passei nessa dinâmica. Até que o Senhor, por muita misericórdia, começa a amadurecer o meu coração e me despertar que, na verdade, a proclamação do evangelho é um comportamento cotidiano do discípulo. É, na verdade, um transbordar natural de quem está cheio do Espírito Santo. Amém? Só proclama o evangelho quem está cheio de Deus. E aí vem a primeira coisa para você parar e pensar: se você não está proclamando o evangelho, existem poucas possibilidades para explicar isso, mas eu não vou entrar, cabe a você refletir. Mais uma coisa é fato: quem está cheio de Deus, meu irmão, não contém. Se você está cheio de Deus, se o Espírito Santo tem liberdade na sua vida, compartilhar Jesus é o movimento mais natural ao discípulo. Mas isso não significa que é fácil, que é simples. Existem obstáculos e eu quero trazer, a partir desse texto, algum deles. O primeiro desafio que Paulo e Barnabé vão enfrentar é um desafio geográfico. Eles estão saindo de Pafos e indo para Perge, na Panfilha. Existia ali um trecho a ser percorrido nessa viagem missionária, mas não era um
um trecho simples, era um trecho montanhoso. Existia uma cordilheira de um monte chamado Taurus naquela região. Tinha aproximadamente 1.200 metros, a altitude era enorme, você sabe que o ar fica rarefeito, as estradas, não sei se você já viu no YouTube aqueles vídeos das pessoas andando em cordilheiras, com estradas sinuosas na beira da montanha, extremamente arriscado. Existia aqui um desafio geográfico no início da missão, da primeira viagem missionária. Nem sempre nós seremos submetidos a grandes esforços físicos na proclamação do Evangelho. Mas em alguns momentos, nós seremos sim desafiados a viver contextos que não são naturais para nós. Em alguns momentos, nós vamos proclamar o Evangelho no conforto da nossa casa, no derredor da nossa realidade de vida, mas em alguns momentos o Espírito Santo cutuca a gente para levar a um ambiente e a um contexto diferente. Mas não se engane, as coisas não param por aí. O problema não era só a região. Existia a altitude, existia vales estreitos. Paulo e Barnabé precisavam entender que proclamar o Evangelho significava sair da zona de conforto. Mas esse desafio ele continua também do ponto de vista de segurança. O trajeto que eles fariam era extremamente perigoso. Existiam assaltantes, saqueadores. Por isso, no movimento de expansão da igreja, é muito comum caravanas. Quando a gente estuda um pouquinho da realidade da época, o próprio comércio ele se movimentava entre cidades por meio de caravanas, porque era mais seguro, era uma forma de se proteger dos saqueadores. Mas nesse momento da história só está indo Paulo e Barnabé. Aí você vai dizer, não, esse desafio ficou lá para Paulo e Barnabé. Não faz muito tempo que o pastor Adílio esteve aqui falando sobre missões na nossa igreja e falando do desafio de proclamar Jesus nos bairros periféricos da nossa cidade. E de como é desafiador você proclamar Jesus num contexto de extrema violência e de extrema pobreza. Mas não há muito tempo, Leandro, missionário da Aleph, também, vez por outra, está aqui e nos conta esses relatos do desafio de pregar o Evangelho em situações distintas, fora da nossa zona de conforto. O trajeto que Paulo e Barnabé faziam também envolvia a possibilidade de pegar doenças, de contrair doenças. E isso era um problema, tanto porque não existia telemedicina, não existia UBS, não tinha plano de saúde, o tratamento não era fácil, como também, além de poder morrer no caminho, eles poderiam transmitir uma doença entre cidades. E aí você diz, tá bom, pastor, já entendi que proclamar o Evangelho é difícil, mas tem mais. Uma vez que eles proclamassem o Evangelho com coragem, o Evangelho de Jesus, e isso iria gerar uma resposta hostil dos líderes religiosos que os recebiam. E você já viu isso no capítulo 13. Sejam bem-vindos, vocês querem dar uma palavra, Paulo diz, quero, proclama. No final da história, eles estão sendo o quê? Enxotados da cidade. Pregar o Evangelho de Jesus, naturalmente, meu irmão, vai envolver, muitas vezes, ser excluído, ser enxotado, não ser mais aceito. É óbvio que na nossa realidade hoje existem desafios na proclamação do Evangelho. Mas eu me atrevo a dizer que existem mais desculpas para não proclamar o Evangelho do que propriamente justificativas para não o fazer. O pastor John MacArthur, em um dos seus livros, ele diz, Paulo entendia que evangelizar não é uma tarefa segura, é uma guerra espiritual travada em um mundo hostil. Eu e você somos chamados de embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele que representa o seu reino e o seu rei em uma outra nação. Eu e você estamos aqui, neste tempo da história, para representar Jesus. Não para ser espiões do Evangelho, mas para levantarmos o estandarte do Evangelho e com alegria, fervor no coração, proclamar Jesus. Mas aí vem uma pesquisa norte-americana que diz que 65% dos cristãos regulares não proclamaram Jesus nos últimos 6 meses.
tem algo muito errado. Ou essa pesquisa ela é mentirosa, ou tem muito crente em desobediência. Só tem essas duas possibilidades. Ou os dados da pesquisa não refletem a realidade, ou tem muita gente nos templos e pouca gente na vida proclamando Jesus. Mas eu queria lhe provocar um pouco mais, e talvez você precise me perdoar ao longo da mensagem, mas é porque de fato ela foi maltratando durante a semana. Você já percebeu a facilidade com as quais nós nos embrenhamos em assuntos que não fazem a menor diferença para a vida de ninguém? Quantas vezes a gente vira especialista em política internacional, economia internacional, e somos movidos por um desejo concreto, real, de dar opinião sobre tudo. Você viu as sanções que Trump deu sobre o ministro Alexandre de Moraes? E aí, boa parte de nós que nunca leu sobre nada de política internacional, vira especialista e precisa esperar a sua vez, porque, enfim, se aquele grupo não ouvir a nossa opinião a respeito desse tema, coitado da existência deles. E geralmente dá uma confusão danada. Todo mundo virou especialista em todas as coisas. Vai falar de futebol, todo mundo tem o que falar. Vai falar de economia, todo mundo tem o que falar. É uma necessidade hoje do mundo, não só dos cristãos, de falar e de se posicionar sobre tudo. Mas existe algo que eu desejo que o Espírito Santo nos inquiete nessa noite. Mas será que o nosso desejo, o nosso ímpeto em falar sobre todas as coisas é o mesmo quando alguém do nosso lado diz assim: ei, você viu como o lar de fulano está destruído, meu irmão, porque ele se envolveu com drogas e está escravo das drogas? E aí sabe o que é que muitos discípulos de Jesus têm falado nessa hora? Quando alguém diz assim: menina, a vida de fulano está destruído pelo álcool. Aí esse cristão vai e fala: fala isso mesmo. Nada. E quando fala, diz assim: é só Jesus. Check, falei de Jesus só daqui a 6 meses. Só Jesus, né? Rapaz, eu vou orar por ele. Não ora, mas diz assim: eu vou orar por ele. Mas ele sai dali e alguém diz: você viu a notícia que saiu agora? Rapaz, eu não vi, que absurdo. E aí uma profusão no coração de conhecimento a ser dado. Gente, nada do que a gente fale sobre as coisas deste mundo fazem a menor diferença. Me perdoem ao dizer isso, mas a minha opinião sobre economia, sobre administração, sobre qualquer outra coisa é extremamente irrelevante para o rumo que o mundo está levando. O mundo sobreviverá se eu ficar calado e não der a minha ilustre opinião sobre política, sobre futebol, sobre economia. Mas o mundo não sobreviverá se eu me calar e não falar que Jesus é Senhor e Salvador. Amém? Quantas vezes a gente tem perdido tempo com conversas que não são importantes e a gente poderia estar ali como Paulo e Barnabé, aproveitando uma brecha para dizer assim: eu tenho algo para falar, eu vou falar a respeito de Jesus. A série de proclamação é para machucar mesmo, é para bater numa feridinha, porque eu e você temos um privilégio que os anjos gostariam de ter, de ser porta-voz de Deus para este tempo. Eu e você temos uma mensagem que transforma a história. E nós não podemos nos furtar de pregá-la, de anunciá-la, de colocá-la na nossa vida o tempo inteiro. Paulo e Barnabé vão enfrentar também desafios de ordem pessoal e relacional. Você vai ver lá no início do texto, saem 3 pessoas em missões: Paulo, Barnabé e João Marcos. E aí olha comigo, verso 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. Ponto. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Temos um problema na primeira caravana missionária da história. Saíram 3 e agora só tem 2. Alguém pulou fora do barco. E no texto original, a ideia mais próxima é de abandono.
Não houve uma conversa e um entendimento mútuo de que era melhor para a caravana que João Marcos saísse. Não, não foi isso. Foi um problema mesmo, gente, entre 3 pessoas. João Marcos decidiu pular fora, disse: esse negócio não é para mim. E a Bíblia não nos conta o que é que efetivamente aconteceu. Mas existem algumas possibilidades pelas quais João Marcos pulou fora do barco. Ele pode ter desanimado pela travessia, ele pode ter achado que a proclamação do Evangelho era extremamente exigente fisicamente. Ele pode ter tido dificuldades em se submeter a Paulo, porque, enfim, João Marcos era primo de Barnabé, ele era liderado por Barnabé e agora chegou outra pessoa querendo apontar o caminho e ele pode ter tido dificuldade. João Marcos pode ter tido dificuldade com o Evangelho expandindo para gentil, porque, enfim, ele era judeu. Então, naturalmente, a história do povo dele foi de guardar a lei, esperando o Messias. E aí, quando o Messias vem, diz: ei, obrigado por ter cumprido a lei, mas agora vai para os outros também. E aí, isso pode também ter inflamado o coração de João Marcos. Ele pode ter tido também uma falta de maturidade espiritual para dar conta dos desafios da missão. Mas o que é importante nisso daqui é que lá na frente, apesar de Paulo, nesse momento, ter ficado chateadíssimo com João Marcos, mas você vai lembrar que lá na frente da história, Paulo vai dizer que este homem, João Marcos, é precioso aos olhos do Senhor para a missão. Então, queridos, ao longo da proclamação do Evangelho, algumas pessoas seguem a jornada, outras ficam por motivos que nem sempre nós entenderemos, mas acredite, vão existir obstáculos geográficos, de segurança, de clima, de saúde, vai existir obstáculos intracorpo de Cristo. Ah, eu queria fazer assim, fulano queria fazer assado, e aí os irmãos divergem, e às vezes assim, eu não vou mais. Uma coisa é fato, o Evangelho precisa ser pregado, apesar desses obstáculos. Então, se você é discípulo de Jesus, e você quer proclamar o Evangelho, você tem que sair daqui com clareza de uma coisa: não é fácil. Pregar o Evangelho é entrar em uma guerra cósmica. Porque às vezes a gente pensa assim: fui convidado, e eu vou dar uma palavra. Coisa mais simples, vou separar um texto aqui e vou dar uma palavra. Meus queridos, está acontecendo uma batalha invisível, cósmica, que nós muitas vezes desconsideramos. Satanás está com os seus anjos, dia e noite, trabalhando para ser um obstáculo intransponível para a pregação do Evangelho. Então não é aquela ideia de eu vou ali dar uma palavra. Não, você está entrando em um campo de batalha. E para um campo de batalha, nós precisamos nos preparar das armas de Deus para proclamar o Evangelho. Porque enquanto você fala de Jesus para alguém, Satanás está trabalhando para que aquela mensagem seja corrompida, para que ela seja inflamada por outros assuntos que não caberiam naquela conversa, para que ao final a palavra não seja de fato lançada naquele coração. Então, entenda isso. É desafiador proclamar a palavra de Deus, mas é uma missão nossa. Segunda lição: a proclamação do Evangelho exige prontidão e profundidade. Proclamar o Evangelho exige estar pronto. Pastor, não, só funciona assim. Você tem que me avisar com antecedência, porque eu vou me debruçar em oração, pedindo ao Senhor que me dê um texto bíblico. Depois eu vou estudar este texto bíblico, ler alguns comentários teológicos, depois eu vou botar no YouTube alguém que já pregou aquele texto, depois eu vou me programar para, em setembro, falar de Jesus. Gente, quando você olha para a realidade do capítulo 13, Paulo e Barnabé estão em uma sinagoga típica da diáspora, judeus e gentios tementes a Deus juntos. E a liturgia da sinagoga da diáspora era muito interessante. Ela facultava a palavra, que na sinagoga exclusivamente judaica não tinha isso não, de alguém quer dar uma palavra. Isso era comum nas sinagogas da diáspora. E aí você vai perceber no texto que o dirigente dessa liturgia diz assim: irmãos, vocês têm alguma palavra de encorajamento para dar a este povo? Qual é a resposta de Paulo e Barnabé? Sim, temos. Pronto, vou aqui dar uma palavra para esses irmãos. Olha que interessante, o apóstolo Paulo estava pronto. Todos os dias o Senhor nos coloca diante de sinagogas, de templos, de salas de aula, de salas de trabalho, na rua, onde nos é facultada todos os dias a possibilidade de dar uma palavra a respeito de Jesus. E aí eu queria fazer uma pergunta retórica para você pensar. Se agora, neste momento,
alguém chegasse para você e dissesse: você quer dar uma palavra a respeito de Jesus? O que você diria? Não vai ter tempo, não vai ser planejado nem agendado na agenda. Mas se fosse agora, quer dar uma palavra sobre Jesus? Por onde você começaria? O que você diria? Você usaria ilustração? Você usaria texto bíblico? A realidade da vida do cristão é extremamente exigente no que diz respeito a termos profundidade do Evangelho e estarmos prontos para a proclamação do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo estava pronto. Gente, Paulo não teve curso teológico, não. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele tinha um conhecimento da lei profundo. Mas sabe o que estava fazendo diferença na proclamação do Evangelho de Paulo? O Espírito Santo. Muita gente cai nesse erro. Não, mas Paulo era um doutor. Pouco importa nas mãos do Senhor a titulação que nós temos. É de nada importante. O que faz a diferença na proclamação do Evangelho é o fato do Espírito Santo conduzir a nossa fala. E aí Paulo agora vai usar uma didática muito interessante. Ele vai contar uma história para o seu público. Talvez você já tenha ouvido, e alguns aqui eu sei que conhecem essa metodologia, que hoje é muito usada, nome em inglês bonito, storytelling, para contar um ensino. Não é assim, Eliseu? Se usa isso como didática para ensino. Paulo aqui usando storytelling, contando uma história. Ele tem a oportunidade de falar e ele decide contar uma história. E aí ele conta essa história, remontando-a de maneira muito breve e muito objetiva, desde o momento em que Deus livra o povo do cativeiro egípcio. Deus passa uma temporada com o povo no deserto. O povo clama, vem o período patriarcal, vem o período dos juízes, vem o período dos profetas, vem o período dos reis, e ele vai, como se estivesse no 2x do WhatsApp. Ele não está passando um encontro de quarta-feira para cada uma dessas cenas. Ele era rápido, ele estava ali com uma oportunidade para falar de Jesus, mas ele estava conectando a vida do povo à mensagem que ele ia fazer. Isso é que é legal de Paulo. O que ele está ensinando para a gente aqui é que proclamação do Evangelho não é uma ação solta. Não é jogar Jesus em um contexto onde ninguém vai entender. Ele usou um método para conectar a história da redenção a Jesus. E para o público dele, que era judeus e gentios tementes a Deus, fazia muito sentido usar essa forma. Mas você vai ver a partir de Atos, capítulo 17, Paulo usando um outro método. Não existe forma de bolo na proclamação do Evangelho, existe sensibilidade espiritual. Quem é o meu público e como eu vou falar. E aí ele vai conectando essa história que brevemente ele conta a Jesus. Essencialmente, o que Paulo está fazendo é estabelecer o contexto da mensagem. Quando ele diz, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. E aí ele vai contando, passa por Davi, e rapidamente ele chega em Jesus. E aí o cerne da mensagem, o centro da mensagem de Paulo é Jesus como sendo o cumprimento das profecias a respeito da vinda do Messias, do Filho de Deus. E aí Paulo vai compartilhar esse evangelho, essa boa nova, não como algo desconexo de toda a história, mas como uma resposta de Deus à história daquele próprio povo. Pastor, então eu tenho que falar da história de Israel toda vez que eu for falar de Jesus? A minha resposta para você é, não sei. Eu não sei quem é o seu público. Se você estiver falando para um judeu, eu lhe sugiro que você use esse caminho, ele será muito proveitoso. Mas se você não estiver falando para um judeu, você estiver falando para alguém que viveu a vida inteira na agricultura, por exemplo, que tem um grau de instrução baixo, eu lhe sugiro que use elementos da agricultura para que a mensagem de Cristo, que é simples, seja aproximada daquela pessoa e ela consiga, dentro do conhecimento e das limitações que ela tem, entender a resposta de Deus. Pastor, eu estou como um atleta, use instruções e elementos da vida esportiva para falar de Cristo àquela pessoa. O fato é que nós precisamos entender que a proclamação do Evangelho não é algo que a gente lança assim. É algo que a gente conecta com a história das pessoas. Pastor, eu estou na casa de praia, num churrasco da minha família. Dá para falar de Jesus? Meu amigo, você fala quanto tempo?
É o que mais dá. Para mim, a praia é uma das coisas mais extraordinárias para falar de Jesus. Churrascão de família ali, sem nenhum tema polêmico, desnecessário, para não tirar a atenção daquilo que é essencial, que é Jesus. Você ali, de maneira muito sutil, dizer, que coisa linda é o mar. Quem impôs limites às ondas? Eu acho que você lembra já de uma dessas reflexões lá no livro de Jó. Quem estabeleceu limites às ondas do mar? Quem desenhou a arquitetura desse universo, se não o próprio Deus? E aí, meu irmão, o Espírito Santo vai te usando no meio de uma conversa simples. Quando você olha, você está falando de Jesus para as pessoas. E você está conectando Cristo e o Evangelho a uma situação cotidiana da vida. Por que eu insisto nesse ponto? Para que a gente não venha a incorrer no erro de que proclamar o Evangelho é algo que é um evento, que eu tenho que ter uma preparação para falar. Não, é algo cotidiano, meus irmãos. No culto das 11 eu falei isso e compartilho com vocês. Falar de Jesus deve ser como falar de alguém próximo a nós. É como falar do nosso Pai, porque é isso que Ele é para nós. É como falar de um amigo íntimo do qual nós temos várias memórias para falar, várias histórias para falar. Pastor, mas eu não tenho o domínio pleno das Escrituras. Seja bem-vindo. Todos nós estamos numa jornada de crescimento bíblico. Mas se você tem vida com Deus, meus irmãos, se você tem vida com Deus, se você tem o Espírito Santo tabernaculando em você, habitando em você, você está apto. O que a gente precisa é dar o passo de confiar, abrir a boca e falar. Pastor, mas eu adoro aquela frase de Agostinho. Pregue a palavra, se possível, com palavras. Crente gosta dessa conversa, né? De eu prego a palavra com meu testemunho. Rapaz, se você consegue fazer isso, eu louvo a Deus pela sua vida. Se o testemunho de Jesus na sua vida é tão evidente, tão forte, tão iluminador, a ponto de todo mundo ver com clareza o Evangelho sem você falar, louvado seja Deus pela sua vida. E prepare-se para ser levado aos céus rapidamente. Caso não, invariavelmente você precisará falar. Mas eu queria mais uma vez fazer uma pergunta retórica. Por que a gente tem dificuldade de falar de Jesus? É por desconhecimento? Eu presumo que não. É por inabilidade de língua pesada? Eu presumo que não. É por falta de oportunidade? Eu presumo que não. Então por que a gente tem dificuldade? Então por que a Lifeway chega com uma pesquisa de que 65% do povo de Deus não falou de Jesus nos últimos 6 meses? Porque às vezes a gente não quer assumir o risco e o desconforto que é pregar Jesus. Que Paulo e Barnabé assumiram. A gente quer encontrar um lugar quentinho, harmônico, com pessoas desejosas que digam, fala de Jesus para mim. Porque às vezes o povo de Deus está com medo do cancelamento de hoje em dia. Porque está com medo de ser excluído de um grupo social que é bacana, que é importante. Porque está com medo de ser julgado. E uma série de anseios que fazem com que a gente recue na proclamação do Evangelho. Mas nós precisamos entender que nós não devemos nos apegar a isso. Eu e você somos embaixadores. No final da sua proclamação, Paulo faz algo muito legal, que mexeu muito comigo. Ele faz um apelo. Depois de apresentar a historicidade de Cristo como cumprimento da promessa messiânica, ele faz um apelo. Ele diz, olha, essa conversa aqui, meu irmão, é para remissão de pecados. Esse papo que a gente está tendo é sobre salvação. E aí isso me pegou, porque eu percebi que quando eu falo de Jesus, eu não chego nesse ponto. Eu fico só na razão. É como se eu esperasse que alguém dissesse só assim, entendeu? Entendi. E aí eu vou para casa. Ok, ele entendeu. Mas entendeu o quanto? Ele entendeu apenas a narrativa que eu fiz? Ou o Espírito Santo ali o convenceu? Eu nunca tinha checado. E aí vem Paulo e no final da sua homilia ele faz um apelo. Gente, a pregação de Paulo não era um convite à razão. Não era um convite ao entendimento.
não era um convite à concordância, a pregação de Paulo era um convite à rendição. Quando eu e você falamos de Jesus, não é para que as pessoas digam, entendi, joia. Nós precisamos pregar a Jesus e o Evangelho para que ele penetre no coração das pessoas. Portanto, talvez dizer apenas uma meia dúzia de palavras não seja suficiente se a gente não apresentar o Evangelho resumidamente em sua totalidade. Terceira lição, a proclamação do Evangelho sempre conduzirá a uma resposta, a aceitação ou rejeição. Você percebe que depois do momento em que Paulo fala, existe uma resposta, não é isso? O povo gostou da palavra de Paulo. O povo disse, ei, eu quero saber um pouco mais. Termina ali o rito da sinagoga, o texto vai dizer que as pessoas foram a Paulo e Barnabé e disseram, conta mais um pouco para a gente. Gente, que cena fantástica. Como é gostoso para o cristão quando você fala de Jesus e alguém diz assim, me conta mais, eu queria saber mais. E isso vai acontecer em alguns momentos, mas em outros não. Mas perceba que eles vão, matam a sede do povo, porque alguns tiveram a palavra de Deus penetrando no seu coração, e aí tiveram sede e fome da palavra, quiseram aprender mais, e foi marcado um evento, não é isso? Sábado que vem, na mesma hora, no mesmo lugar, com os mesmos preletores, a mensagem de Jesus. E aí o que acontece? Teve a divulgação boca a boca. E o texto vai dizer que no sábado seguinte estava quase toda a cidade, todo mundo querendo saber a respeito desse Jesus. Gente, o que é que aconteceu com os judeus que convidaram Paulo e Barnabé para dar uma palavra? Ficaram felizes? Você imagine, tente visualizar a cena, Paulo e Barnabé, uma multidão na frente deles, eles falando de Jesus, e os judeus responsáveis pela sinagoga ali de lado, olhando, dizendo, eu não estou gostando disso não. Era só uma palavra, não era para fazer aqui uma conferência, não. E aí esses homens agora estão monopolizando o discurso. Eles ficam chateados, a palavra de Deus, quando é pregada, ela gera aproximação ou ela repele. Por isso que a gente diz que a palavra de Deus jamais volta vazia. Alguns ela atinge e ela os converte, e outros ela carimba, muitas vezes, aquilo que já está definido eternamente, que é a condenação. Mas muitas vezes nós temos preocupação sobre, poxa, mas eu falei de Jesus e não teve nenhuma resposta. Gente, sempre tem resposta. Sempre que Jesus é anunciado, existe resposta. Uns de rendição, outros de afastamento. Quantas histórias de homens e mulheres de Deus nós conhecemos que por ano investiram suas vidas em missões como tempo integral até colherem um primeiro fruto de conversão, em países, em culturas diferentes, anos proclamando o Evangelho até a primeira rendição. Mas lembre-se, às vezes você está pregando e ninguém está entregando a vida a Jesus, mas amanhã vai vir outra pessoa que vai regar e depois vai vir outra pessoa que vai colher. O nosso papel não é convencer as pessoas, esse é o papel do Espírito Santo. O nosso papel é falar, é lançar a semente, é semear o Evangelho. Então, não se preocupe quanto a isso. E você vai ver nesse texto esses dois grupos de pessoas, as que se interessam pelo Evangelho, querem saber mais, e aquelas que ficam com ciúme e que despertam perseguição. Porque o que os judeus fazem, os chefes da sinagoga, é fazer uma trama contra Paulo e Barnabé. Chamam as mulheres religiosas, chamam os homens mais influentes da cidade, contaminam o coração deles e dizem, o plano é o seguinte, vamos chutar estes dois da nossa cidade. E está lá Paulo e Barnabé proclamando a palavra de Deus, enquanto aqui na outra cena, por trás dos bastidores, por trás da cortina, está sendo preparado um plano de despejo deles dois. E é isso que acontece. E aí, meus queridos, eu preciso confessar que quando eu fiquei olhando para esse texto, eu pensei, Paulo, o que você faria se você estivesse pregando numa cidade e você fosse enxotado? Não, pastor, eles foram convidados gentilmente a se retirarem do recinto. Não foi isso não, viu? Não foi um convite amoroso de Paulo, Barnabé, queridos, em amor, graça e paz, eu queria convidá-los a sair daqui. Não foi assim, não. Eles foram chutados daquilo ali. Eles foram tratados como pessoas indesejadas. Tanto é que o texto bíblico vai dizer que Paulo e Barnabé fazem o quê?
batem o pó das sandálias como uma atitude de protesto. E quando eu olhei para esse trecho, eu disse, o que é que eu faria? Possivelmente eu conversaria com Deus e diria, Senhor, eu quero voltar para Jerusalém. Eu estava tranquilo em Jerusalém, o evangelho estava sendo proclamado, os judeus estavam se rendendo. O Senhor me tira do conforto da minha casa para me mandar por terrenos hostis, por vales sinuosos, com temperaturas ruins, com subidas íngremes e ainda com um povo que me chuta. Vou mais não, vou para casa. Bem filho, pré-adolescente ou criança que dá trabalho, né? Não vou, é um ato de rebeldia. Gente, é isso que Barnabé e Paulo faz? Não, né? Que coisa linda. Apesar de tudo isso, Barnabé e Paulo fazem o quê? Avançam, vão para Icônio. Diferente do que eu faria, que era voltar para casa, Paulo e Barnabé continuam expandindo o evangelho. E olha o que o texto diz. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Apesar dos obstáculos, Paulo e Barnabé continuam pregando Jesus. E o evangelho continua crescendo. Porque a verdade é que sempre que o evangelho é pregado, o reino se expande. Por isso nós temos essa oportunidade e esse privilégio de sermos porta-vozes de Deus e participantes nessa missão que não é minha. Essa missão que não é da Zona Sul, que não é de Marcelo, uma missão que é de Deus. Lembre sempre disso. A missão de salvar o mundo não é minha, não é sua, é de Deus. O nosso papel nessa história é proclamar. E por fim, a quarta e última lição. A tapeçaria da cruz continua nas mãos de Deus. O texto diz que Paulo e Barnabé são expulsos, mas, olha que interessante, os discípulos que haviam sido convertidos permanecem naquela cidade com alegria no coração e cheios do Espírito. Paulo e Barnabé seguem adiante para Icônio. Meu irmão, mas aí o evangelho já ficou ali. Já tem gente convertida ali. Já tem gente que foi salva, transformada, e agora é mais um ponto de pregação do evangelho. Paulo e Barnabé estão indo para Icônio, mas glória a Deus que não dependia apenas de Paulo e Barnabé. Se fosse, talvez não tivesse chegado aqui ainda. Mas aqueles que ficaram se tornaram o quê? Proclamadores, alegres, cheios do Espírito Santo, proclamando o evangelho. Nas mãos do grande tapeceiro, o evangelho e a missão continuam em expansão. Apesar de todos os desafios econômicos, políticos, geográficos que eu e você enfrentamos hoje, nada mudou. Deus, como grande tapeceiro, continua no centro da missão. Ele continua tecendo fio a fio a história da redenção do seu povo. Paulo cita Isaías 49:6 para lembrar que já estava nos planos de Deus a expansão do evangelho para os gentios. Mais um ponto foi dado no capítulo 13, na história da redenção. Todos os dias, o grande tapeceiro está tecendo a história. A pergunta que eu gostaria que você se fizesse é: como você tem servido nas mãos do grande tapeceiro? Pastor, eu sirvo na mídia, bênção. No trânsito, bênção. No ensino, bênção. Nos adolas, bênção. Mas lembra de uma coisa? Quando veio a pandemia, a gente parou com todo o serviço eclesiástico. O serviço eclesiástico é importante, mas ele não é o principal. Não se deixe confundir pela ideia de que o serviço na igreja local é proclamação, porque não é. Quando veio a pandemia, o serviço no trânsito diminuiu, o serviço na cozinha diminuiu. Alguns serviços da igreja diminuíram. Mas sabe o que é que permaneceu ali intacto? A possibilidade de proclamar Jesus. A pandemia não alterou e não há nada na história que impeça o povo de Deus de proclamar o evangelho, a não ser o próprio povo. Mantenha os seus olhos fitos naquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Não se
perca com conversas tolas e vãs que de nada vão fazer a diferença. Mantenha como Paulo e Barnabé, olhos fixos na missão. Pastor, é porque a gente tem muita coisa para falar. Paulo e Barnabé não tinha. Tinha sim. O contexto era efervescente. Eles poderiam falar de circuncisão, de incircuncisão, do cumprimento da lei, do não cumprimento da lei. Existia polêmica para se perder, sim. Eles poderiam entrar numa discussão sobre as boas novas e o Messias vindo só para judeu ou incluir gentios. Sabe qual é o espaço que é dado para todos esses assuntos no momento da proclamação? Nenhum. Paulo resolve isso nas cartas. Com outro mecanismo. Mas na hora de proclamar Jesus, é Jesus. Portanto, não se perca nas trajetórias sinuosas e convidativas com outros temas. Mantenha seu foco em falar de Jesus. E por fim, pregue a palavra. Pregue a palavra. Quando o ambiente for convidativo, mas pregue também quando ele for resistente. Pregue a palavra quando todas as condições lhe forem favoráveis, mas também pregue a palavra quando todas as condições forem desfavoráveis. Estabeleça uma vida de profundidade com Deus. Pregar a palavra é um movimento natural, é cotidiano, é como respirar. Seu cérebro não dá mais um comando. Ele não dá, na verdade, nenhum comando para respirar. É um movimento autônomo. Proclamar Jesus é a mesma coisa. Aqueles que estão num relacionamento de profundidade com Jesus é como um grande rio, que ainda que se coloque obstáculos, ele vai extravasar e ele vai seguir um novo rumo, mas o rio continuará o seu curso. Sabe o que é que o mundo tem feito? Tão somente colocar obstáculos no curso do rio da vida, que eu e você temos. E ele bota um obstáculo, uma pessoa resistente ao evangelho, uma pessoa maledicente, ou um ambiente averso ao evangelho. Isso é só obstáculo. Mas a carreira cristã é uma vida de salto com barreiras. O mundo colocou um obstáculo, Satanás colocou um obstáculo. O que é que vai acontecer com quem está transbordando? É como um rio. Ele se amontoa e ele passa por cima. Ou ele vai pelo lado e ele faz uma nova rota, mas ele segue o seu curso. Queridos, eu não sei que barreira você enfrenta para proclamar Jesus. Mas a minha oração é que você primeiro se encha de Jesus. Que você transborde de Jesus. E aí que as pessoas que estão ao seu lado ou no seu caminho possam ser encharcadas por aquilo que abunda na sua vida. Porque pregar o evangelho não é um conceito acadêmico que a gente estuda para pregar. Falar de Jesus é um movimento natural que transborda e que abunda. Amém? Curve sua cabeça. Pai bendito, nós queremos glorificar o teu nome, Pai. Agradecer pela tua palavra, porque ela encontra morada em nossos corações. O Senhor sabe das nossas limitações, dos nossos temores, das nossas aflições e de quais obstáculos nos impedem de proclamar o teu nome. Pai, mas eu te peço que o Espírito Santo nos ajude a rompê-las, Pai. E que pelo poder do teu nome, nós possamos ser proclamadores da palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Que outras pessoas, Pai, possam ser encharcadas do Evangelho de Jesus por meio da nossa vida, por meio das nossas ações, mas por meio da fala direta, Pai. Pai, nos ajuda a ser uma igreja que foge ao perfil da pesquisa americana. Que não sejamos uma igreja onde 65% não proclamou Jesus nos últimos 6 meses. Nos ajuda a ser uma igreja de crentes fiéis, tementes, obedientes, que todos os dias usam seus dons e talentos para dizer que só Jesus é Senhor, que só nele há salvação. Pai, tem misericórdia de nós e nos usa com poder e graça. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.